Estar bem informado tem um custo. E não estar custa muito mais. No prazo de um ano, Portugal decide o seu futuro em 3 eleições: legislativas, autárquicas e presidenciais. O palco das eleições é aqui. Assine e garanta acesso a todos os conteúdos em observador.pt. Agora com 49 € de desconto. Luís Montenegro e Pedro Nuno Santos vão debater daqui a pouco nas televisões. Um debate que se repete há um ano. Foi também assim. Na altura, nem um nem outro já tinham sido Primeiro-Ministro. Nesta altura, Luís Montenegro é Primeiro-Ministro em funções. Pedro Nuno Santos tenta chegar a esse cargo enquanto líder do Partido Socialista. Vamos, durante os próximos minutos, tentar perceber as diferenças entre o que aconteceu há um ano e o que está a acontecer nesta altura. Eu sou Miguel Cordeiro, comigo está a Mariana Lima Cunha, é jornalista de política do Observador. Vamos então recuar um ano. Esse debate aconteceu na altura no Capitólio, entre Pedro Nuno Santos e Luís Montenegro. E para começar, a Mariana, foi um debate marcado pelo protesto de polícias. Sim, se fizermos aqui a viagem no tempo, nós estávamos numa altura, agora já parece muito distante, até porque foi um ano de facto, enfim, agitado e muito agitado politicamente, mas há um ano nós tínhamos aquela série de protestos dos polícias, que até chegou a haver uma ameaça velada de que até podia prejudicar as eleições, e nesse dia de debate o que nós tivemos foi uma movimentação de polícias que estavam em manifestação para a porta do Capitólio para um protesto que não era autorizado, que até deu numa série de inquéritos abertos. Estava agora a ver, por acaso, no fim de 2024, já a maior parte já tinha sido arquivada, mas ainda houve, de facto, queixas, eram elementos da PSP e da GNR, que na altura, agora parece-me que estamos a falar de um tempo super longínquo, mas que exigiam ter os suplementos salariais iguais aos da PJ. E, portanto, colocaram-se à porta do Capitólio. Foi um momento de grande tensão, esteve-se ali na dúvida se o debate ia decorrer na mesma ou não, e foi um momento importante porque no debate há um ano, ainda agora estava a verificar, eu diria que a média dos comentadores deu a vitória a Pedro Nuno Santos. Eu acho que foi um debate equilibrado, não foi um debate em que ninguém tenha dado ali uma vitória esmagadora para nenhum lado, mas Pedro Nuno Santos de facto na maior parte das opiniões venceu, e em boa parte foi logo por causa desse arranque, esse momento muito inicial do debate em que os dois são questionados pelos moderadores sobre aquelas pessoas que estão à porta a fazer reivindicações. Luís Montenegro responde que está preparado para fazer os aumentos, para negociar com os polícias e aumentá-los, apresentando isso até como uma medida, uma intenção que a AD queria aliás, se nos transportarmos a essa altura, era uma bandeira de campanha, aliás, tanto PS como PSD como de outros partidos. A questão das carreiras da função pública era uma bandeira gigante. Todos queriam aproveitar o excedente deixado por António Costa e fazer o que o PS não fez. E o que é que distinguiu aqui este momento foi que Luís Montenegro ficou por essa promessa, fez uma promessa ali em direto aos polícias. Foi o primeiro a responder. E Pedro Nuno Santos faz a coisa de uma maneira diferente, que é, ele diz que de facto os aumentos são merecidos, que os suplementos são merecidos e que vai negociá-los, mas acrescenta que não negocia sob coação e que não se pode, tal como o direito de manifestação tem de ser garantido, também tem de ser garantido o direito ao debate livre e democrático. E isso foi uma questão que para muita gente que estava a ver o debate e muitos comentadores fez diferença, porque houve ali uma definição de linhas entre o que é promessa eleitoral e o que se promete naquela altura e sob pressão, e, enfim, vincar ali uma posição também de defesa das instituições e defesa do que é o direito dos políticos a fazer campanha sem serem coagidos, sem terem nenhum tipo de constrangimento, e portanto é um momento muito marcante do debate porque é logo aquele arranque em que os dois se distinguem. Vamos ouvir esse momento, Pedro Nuno Santos. Não se negocia sob coação, disponibilidade total para chegarmos a acordo, mas sempre pelo respeito, pela ordem e pela segurança do povo português. Posição de Pedro Nuno Santos deixada nesse debate de há um ano. Vamos então olhar aqui para temas, coisas que diferem o debate do ano passado para este. Há de facto a questão do apagão. Não havia apagão ano passado, não havia apagão. Não havia questão Spin não viva. Temos temas diferentes já para este ano. Muito diferentes, porque nós, se olharmos para o debate do ano passado e os temas, são temas
enfim, clássicos de debate, ou seja, parece que não havia ali nenhuma questão muito específica ou muito premente na altura, porque, e ainda por cima até é verdade que nós tínhamos um governo que tinha caído por causa de um caso que era a Operação Influencer. Sim. E nem isso entrou no debate. O que entrou no debate foram temas clássicos como a educação, a habitação, a saúde e a governabilidade, claro. E de facto eu começava por falar na viagem no tempo, e de facto aqui parece que fazemos uma viagem no tempo, porque de repente mesmo os temas que têm marcado os debates desta temporada até chegarmos a este round final são muito diferentes, não é? Nós temos a questão da defesa que tem invadido os debates e não sei, enfim, não sei antecipar que temas é que vão ser escolhidos para este debate em concreto, mas seria muito natural que entrasse neste debate para ambos explicarem qual é que é o plano. Temos a AD a prometer chegar à meta dos 2% do PIB em relação ao investimento de defesa. O PS também vai pelo mesmo caminho e, portanto, é até um tema em que há alguma consonância, mas que é novo. Há um ano não se debatia com esta urgência o assunto. Temos, como dizias, a Spin Viva. Ainda por cima tivemos Luís Montenegro, aliás, enfim, tivemos a notícia de que Luís Montenegro tinha revelado mais clientes da Spin Viva, claramente para ou destronfar Pedro Nuno Santos no debate, enfim, ser ele a fazer esse anúncio. Também é verdade que, sendo ele tão em cima da hora do debate, é muito mais difícil escrutinar, ou seja, as pessoas terão muito mais facilmente acesso a mais um anúncio que seguramente Luís Montenegro apresentará como transparente, como uma necessidade, como um esforço por transparência. Sim. Não sei se dirá que pediu aos clientes possivelmente autorização, que entretanto a conseguiu, mas enfim, ou seja, poderá fazer ali uma narrativa de transparência em que... Tem aqui a possibilidade de fazer uma jogada também de tirar menos tempo àquilo que seria a preparação do Partido Socialista para criticar o apagão ou os problemas do apagão. Também, porque lá está, apagão, nós de repente, nos últimos 2 dias ouvimos todos falar sobre o Black Start, os sistemas de Black Start e os tipos de energia nuclear, enfim, eram coisas que, mesmo nos programas dos partidos, ficam muito lá. Há programas que não fazem sequer nenhuma referência a isso. Lembro-me quando Rui Tavares tentou falar de energia nuclear num debate ainda com António Costa, parecia um alien pela resposta de António Costa e pelas reações, porque parecia que era uma coisa super longínqua, e este ano de facto volta a ser um tema que está em cima da mesa e que muito possivelmente será um dos que dominarão o debate, o que é interessante porque de facto é um tema que, infelizmente pela circunstância que foi, mas que nunca é trazido a debate e que este ano parece ser uma das tais novidades. Portanto, temos a ética, temos ou seja, a ética e a Spin Viva, temos a questão da defesa, da segurança, temos até, por exemplo, a questão das tarifas, que é uma questão que a nível económico não se colocava. Soberania económica e agora soberania energética, no caso nas várias frentes. E portanto temos muito material novo, portanto é difícil que o debate deste ano seja exatamente uma repetição do debate do ano passado. Depois há aqui uma questão que surgiu no último debate, tanto era atirado para Pedro Nuno Santos como para Montenegro, a falta de experiência de governação, sendo que Pedro Nuno Santos já tinha sido ministro e secretário de Estado, Luís Montenegro ainda não tinha tido nenhum desses cargos para além de líder parlamentar. Agora, Luís Montenegro já tem experiência governativa enquanto primeiro-ministro, Pedro Nuno Santos mantém essa experiência que já tinha. Montenegro até já lançou esse desafio, que é isso que vai agora a jogo, quem é que governa melhor. Mas há um ano isto foi um tema desse debate. Sem dúvida. Há um ano nós tínhamos um discurso sobre Pedro Nuno Santos muito definido. Aliás, quando a certa altura Luís Montenegro, logo nos primeiros minutos de debate, aproveita para lançar aqueles rótulos contra Pedro Nuno Santos, a imaturidade, a impulsividade e a irresponsabilidade. E Pedro Nuno Santos reage com já cá faltava essa. Acho que é uma coisa assim. Porque, obviamente já estava preparado, porque e continua a ser a imagem que lhe é colada, mesmo tendo ele lá está participado até em governos antes, e ele o que responde a Luís Montenegro na altura é nem num gabinete esteve, ou seja, muito obviamente que é muito importante o trabalho que fez como líder parlamentar, mas quer dizer, num governo nunca tocou. Nós temos até aqui um certo de uma picardia que houve em torno desta questão da experiência. Prometeu que nos 50 anos do 25 de Abril
que é daqui a 2 meses, nos 50 anos do 25 de Abril, não iria haver nenhum português que não tivesse acesso a uma casa digna. Falhou Pedro Nuno Santos. Você diz que faz, mas não faz. Não faço. É muito bom. Faço. Olha, eu vou dizer o que é bom. Não sabe o que é fazer. É bom. Não sabe o que é governar. Não sabe. Nunca governou. Nem num gabinete esteve. Não sabe a dificuldade de tomar decisões, de avançar. Isso não sabe. Ou coordenar. Uma ação governativa. Teve a fazer um trabalho importante no Parlamento, mas salvou Portugal da bancarrota que a vossa experiência governativa. Aliás, zero casas durante esse seu governo. Zero casas é o era 12º ministro. Era o 12º ministro de um governo que teve zero casas. Deixe-me só dizer, eu sei que doeu. Parece que foi há muito tempo, foi há 14 meses. Eu sei que doeu, eu estive agora a rever este debate inteiro. Havia ali uma série de soundbites, de facto já me tinham. Foi bom refrescar a memória. Mas sim, tínhamos esta discussão em torno de quem é que era mais experiente, quem é que era mais maduro. Que, enfim, Luís Montenegro anula em parte, porque de facto teve aqui um ano de governação. E eu acho que ele tem sorte no contexto em que vai, porque um ano é difícil queimar alguém, a não ser que seja um ano absolutamente desastroso e com muito azar. É um ano que ainda era de arranque. Agora é que íamos começar a ver qual é que era o plano de Luís Montenegro depois de resolver, enfim, as pendências e as promessas de campanha, que eram as mais fáceis de executar, usar o excedente, satisfazer uma série de carreiras e de setores. E ele também estava a trabalhar para isso, porque sabia que o governo estava um bocadinho periclitante pela falta de apoio que tinha no Parlamento. E, portanto, eu acho que é um ano que tende a favorecê-lo mais do que um governo que vai a julgo já em modo de desgaste. E ele continua a tirar sobre Pedro Nuno Santos não só as más experiências que teve no governo, enfim, os clássicos Alexandre Reis, sim. Todos esses, a TAP, enfim, uma série de casos, e continua a colar-lhe uma imagem que eu acho que este ano até prova que pode ser um bocadinho injusta. Ou seja, Pedro Nuno Santos, de facto, o ano que passou não foi a ser radical ou a ter uma atitude muito imprevisível. Na verdade, quando foi errático foi sempre porque acabou por se virar para estabilidade como prioridade e para assegurar o governo. Entendimentos? Sim, entendimentos com o PSD, se fosse no orçamento, fosse sem deixar passar o programa de governo, fosse deixar passar o nome do PSD para a Assembleia da República, para a presidência da Assembleia da República, e portanto, na verdade, não fez nada que fosse particularmente impulsivo ou radical. Sim. Mas é uma imagem que de facto Pedro Nuno Santos tem, até muito pelo estilo, e de facto a política é muito feita de pessoas e de personalidades, não é só de políticas, e aqui é muito visível como Luís Montenegro se colou e com bastante eficácia ao fato de Primeiro-Ministro e está completamente, acho que está a gozar desse estatuto de Primeiro-Ministro. Sim. Que dá sempre aquela segurança e aquela autoridade a quem fala, e Pedro Nuno Santos continua a batalhar com essa fama que era quase um ministro rebelde e era cool quando estava nesse papel, mas que é muito mais difícil enquanto candidato a primeiro-ministro. Nós estamos a poucos minutos desse debate, vai ser nas televisões. Nós aqui na Rádio Observador vamos fazer toda a análise, logo a seguir ao debate. Só temos tempo para mais uma questão. Mariana, vamos falar aqui de algo que os dois partidos tentam agora abraçar, a questão das contas certas. Foi muito um tema do PS, até porque foi o partido que governou durante o período em que este jargão começou a ser utilizado, das contas certas. O PSD, a Aliança Democrática, tentou fazer o mesmo também durante esta governação. Há um ano foi assim, houve também picardia sobre este assunto. O PSD apresenta-nos uma aventura fiscal que na realidade poupa impostos aos de cima, poupa impostos a uma minoria e não à maioria da população. Olha, o nosso cenário macroeconómico foi elaborado por um conjunto de mais de uma dezena de deputados economistas. Ninguém acredita nele. E depois foi sufragado por vários economistas, muitos independentes, muitos ex-ministros das Finanças, com grande conhecimento e grande experiência na área das finanças. Foi uma frase que ficou um alto de fé. E o que é que podemos esperar para este ano? Um bocadinho mais do mesmo. Neste caso, nós há um ano tínhamos a AD a tentar reverter a tal questão do PS ser o pai das contas certas. A AD vinha com um grande peso ainda da Troika, ainda a tentar passar a ideia de que a direita não serve para governar só quando há crise para endireitar as contas, mas também que consegue geri-las noutros momentos e enfim, sem aquele ónus do castigo que foi o período da Troika. Aliás, Luís Montenegro, aliás, nesse debate fala para os pensionistas para lhes dizer que não foi com intenção que se cortaram as pensões, e
desta vez voltamos a ter as mesmas discussões com um fator adicional, que é a questão das tarifas e da instabilidade, da guerra lá fora, de perceber quem é que tem o cenário macroeconómico mais credível. Aliás, o Governo já se atrapalhou a tentar explicar que está a garantir que não há déficit, que é uma coisa em que o PS é um bocadinho mais cauteloso, tendo em conta o cenário internacional, e portanto é muito provável que desta vez voltemos a ter uma discussão sobre quem é que está a ser mais previdente para o futuro. Muito bem, há debate entre Pedro Nuno Santos e Luís Montenegro daqui a pouco, às 8h30 em ponto, nos 3 principais canais, RTP, SIC e TVI. E aqui na Rádio Observador, a análise. Depois do debate temos uma edição especial de E o Vencedor é, vamos dar notas a Luís Montenegro e a Pedro Nuno Santos, que dentro de minuto e meio vão começar a debater nas televisões, vão trocar ideias sobre aquilo que defendem para o país. Um debate nas televisões que depois terá análise já perto das 10 da noite aqui na Rádio Observador.